Olá, tem se falado muito sobre as reformas econômicas para o Brasil crescer. O que falta? O que você acha o que está faltando para a nossa economia voltar a crescer? Será que essas reformas econômicas vão fazer com que o Brasil cresça de fato, muito diferentemente do que tem ocorrido nos últimos anos? Aqui nesse gráfico apresentamos as taxas de crescimento do Brasil entre 2009 e 2018. Veja que existem vários anos que ele praticamente não cresceu, né? Principalmente nos últimos 5 anos, né? 4, 5 anos. Na verdade, nesse período todo, ele cresceu somente em 2010 e foi exatamente o chamado voo da galinha, né? Cresceu, mas não teve sustentabilidade, não teve é, o mesmo desempenho nos anos seguintes. Ao contrário, né? Em os 3 anos seguintes teve um crescimento muito baixo, relativamente baixo, e nos anos seguintes, depois desses 2, 3 anos, ou seja, em 2014 zerou, ficou praticamente zero. Aí em 2015, 2016 veio o desastre que todos nós sabemos e muita gente ainda sofre, né? E nos 2, 3 últimos anos praticamente não tem crescido, né? 1%, na verdade é menos do que a taxa de crescimento da população, ou seja, a taxa de crescimento per capita do Brasil está estagnada, está zerada, né? Não sai do lugar. Então, muitas pessoas têm apregoado para que o Brasil cresça de fato, é necessário que se tenha reformas econômicas, e várias delas, pelo menos 3 mais importantes já foram aprovadas, né, e outras estão em andamento. Então, a seguir, vamos ver quais são essas. Então, nesse gráfico aqui ainda, temos a taxa de desemprego, né, que é um dos problemas mais fortes que o Brasil já enfrenta, e qualquer nação, né, qualquer país, que é a taxa de desemprego. E a gente vê que, com exceção de alguns anos, né, tem se mantido bastante alto, e é necessário que realmente o Brasil cresça de forma sustentável para que a taxa de desemprego não fique nesse patamar. Ou seja, tem que crescer, tem que diminuir, né? Aí com a taxa de crescimento da economia crescendo, a taxa de desemprego diminui. Mas isso tem que ser sustentável, né? Não pode ser o chamado voo da galinha, né? Então, as reformas econômicas que foram aprovadas em 2017, que eu reputo são as mais importantes, a reforma trabalhista, a chamada a Lei 13.467, que ela mudou as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, entre outras. Isso levou a mudanças relativamente importantes na relação de trabalho, né? Entre as mais importantes que eu posso mencionar é a mudança de que a pessoa pode trabalhar em casa, ou seja, o teletrabalho, né? Muitas empresas atualmente no Brasil já estão aplicando, né? Muitas pessoas estão realizando seu trabalho a partir de casa e com a mesma eficiência e muitas vezes com mais eficiência, né? Além do fato da pessoa não precisar se deslocar até o local de trabalho, diminuindo razoavelmente os gastos com a condução, etc. E o tempo de traslado, né? Então, é um ganho muito importante, tanto para a empresa, como para o próprio trabalhador e como para a sociedade, né? Para a empresa, ela deixa de ter custos, né? Como água, luz, etc. A pessoa, como já mencionei, tem ganhos de custo na condução e tal, e o tempo que ela ganha, geralmente 2, 2, 3, até mais horas por dia, né, de ir e voltar, que ela deixa de ter. E também não se pode, não se, a necessidade de pagar para o sindicato um dia de trabalho, né? Então hoje as pessoas não são mais obrigadas a fazer isso. Ela, ela realmente flexibilizou bastante, principalmente esses pontos. No entanto, muita gente fala que o trabalho, a relação de trabalho ficou prejudicada, né?
ocorreu uma precarização na relação de trabalho. Tem esses dois pontos positivos, no entretanto tem esse outro ponto negativo, né? Na sua opinião, o que você acha? Aumentou, melhorou ou diminuiu as condições de trabalho do ponto de vista do trabalhador essa reforma trabalhista? Deixe no seu comentário. Aqui, nesse gráfico, é apresentado a relação do emprego, do trabalho, na verdade, entre formal e informal, né? Essa azul é o trabalho formal e a vermelha é o trabalho informal. Veja que em torno de 60% do trabalho no Brasil é formal, né? Ou seja, é formalizado, tem a assinatura de carteira, etc., com todos os direitos trabalhistas garantidos. Enquanto que 20% do trabalho no Brasil é constituído, 40% do trabalho no Brasil é constituído de trabalho informal, ou seja, a pessoa trabalha informalmente, né, sem assinatura de carteira, etc. E sem direito dos principais benefícios trabalhistas. Né. Veja que no final nos últimos anos tem ocorrido uma diminuição do trabalho formal e consequentemente, um aumento do trabalho informal. Também em 2017 foi aprovada a lei da terceirização. Essa lei também é muito importante porque ela elevou a quantidade de trabalhadores que as empresas, principalmente as maiores empresas, tinham na sua atividade como trabalhador próprio. Né? Então agora a empresa ela tem a possibilidade de contratar empresa terceirizada para a realização de atividades fim dela mesma, né? Por exemplo, uma montadora pode contratar um mecânico, um eletricista para trabalhar na sua linha de montagem, né? Enquanto antes não podia. Muita gente fala que isso precariza, porque os trabalhadores terceirizados geralmente têm menos garantias, geralmente salários menores, mas na verdade a lei está aí, já está vigente há mais de 2 anos, né? E tem muitas empresas que já estão fazendo isso, já estão pondo em prática o que essa lei autoriza a fazer. Né? Em 2019, no ano passado, foi aprovado a reforma mais importante que eu entendo para as finanças públicas, que foi a reforma da Previdência, né? A chamada Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou significativamente as regras para se aposentar. Com essa reforma, o governo objetiva ter um ganho na verdade não é um ganho, deixa de perder 800 bilhões no período de 10 anos. E nesses próximos anos, a gente vai verificar se realmente isso vai se concretizar. Mas a verdade é que os gastos do governo com a Previdência estava num patamar muito alto, né? Estava crescendo muito. Na verdade ainda continua, mas vamos aguardar e de acordo com as novas regras, certamente vai diminuir os gastos nesse período. Né? Existem 2 PECs de reforma tributária, que também é outro ponto muito importante, principalmente do ponto de vista das regras de como as pessoas, as empresas, principalmente as empresas, gastam para fazer esse cálculo. Na verdade mesmo, ninguém vai ter diminuição da carga tributária. Isso ninguém espere, porque não vai ter como. Mas apenas vão mudar, vai ter simplificação na forma de cobrança, né, na cobrança desses impostos. Então, para isso, existem 2 PECs e provavelmente que vai se transformar em uma daqui a alguns meses. Uma PEC está tramita na Câmara, a PEC 45 de 2019, e a PEC 110 de 2019 tramita no Senado. É muito provável que uma dessas prevaleça ou faça a junção das duas e seja aprovada a reforma tributária até o final deste ano. Vamos ficar no aguardo. Agora falando basicamente do ponto de vista das finanças públicas, foram enviadas ao Congresso, agora, já este ano, o governo enviou a PEC emergencial, que é na verdade
acionamento mais rapidamente de mecanismos para conter os gastos obrigatórios, né? Ou seja, o governo, quando estiver muito apertado no seu orçamento, ele pode acionar algum mecanismo para se sair, né? Se sair nessa para conseguir recursos de forma mais fácil para fazer com que ela tenha um maior campo de ação para resolver os seus problemas no seu orçamento. Ao contrário do que ocorreu, por exemplo, em 2015, 2014, quando teve as chamadas pedaladas fiscais, que inclusive levou ao impeachment da Dilma. Tem a PEC DDD, apelidada da PEC DDD, que é desvincular, desindexar e diminuir e desobrigar, que é nada mais nada menos que ela quer destravar ou desburocratizar os recursos públicos. Nesse caso aqui, especificamente, existem muitos fundos, por exemplo, que o governo não tem como agir, não tem como fazer gastar em outra área, porque está exatamente vinculado àqueles gastos, né, o que está determinado pela Constituição daquele fundo. Então, essa PEC ela quer exatamente destravar esses recursos, né, e disponibilizá-los para o que o governo acha mais conveniente, mais importante para ser gasto naquele momento. E o outro é o Pacto Federativo, né, que na verdade trata dos recursos que são de origem da União, que deverão ser gastos pelos estados e municípios, né. Na verdade, ela tenta esse Pacto Federativo, na verdade, tenta descentralizar os recursos do governo federal, que ainda não foi enviado para o Congresso. A reforma administrativa, que é a alteração das carreiras na ação do setor público, esse aqui é muito polêmico, né? Certamente vai dar muito o que falar lá no Congresso e nas repartições públicas, porque vai envolver muito os servidores, os funcionários públicos. Provavelmente vai alterar muito a forma como as promoções, as carreiras, as remunerações. Então isso vai ter muita dificuldade de ser aprovado no Congresso. Mas existem alguns parlamentares que já estão dando opinião positivamente, afirmativamente quanto a essa reforma administrativa, mas vamos ficar no aguardo, né? Neste momento o governo está meio sem ação política, sem condições políticas para enviar qualquer coisa nesse sentido aí para o Congresso, mas muito provavelmente nos próximos meses a situação pode alterar e o governo poderá enviar algum projeto de lei para essa reforma administrativa. A outra são as privatizações das empresas estatais, as chamadas empresas mãe. Porque as empresas vinculadas a essas empresas mãe, muitas delas já estão sendo privatizadas, né? Ou já foram privatizadas, vendidas, algumas participações em outras empresas e tal. Porque o Supremo já autorizou o governo a vendê-las sem ter aval do Congresso. Apenas para as empresas mães, né? Que há necessidade do governo enviar ao Congresso autorização para a venda, ou seja, por meio de projeto de lei ou PEC, no caso de empresas que alteram tem que haver alteração na Constituição para ser vendidas, né? Vamos ficar no aguardo disso aí. Agora a grande pergunta que não quer calar é: será que com as reformas que já foram concluídas e que estão em vigor, e as que serão aprovadas, o Brasil pode deslanchar mesmo? Comente, diga o que você acha sobre isso. Agora uma grande frase, um grande pensamento do grande Abraham Lincoln, grande estadista norte-americano: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder. Muito obrigado por assistir. Se gostou, assine o canal e dê um like. Obrigado.